Iruma Takumi, um assalariado de quase 40 anos, acaba envolvido por engano em um ritual de invocação de heróis. O feitiço destrói seu corpo e deixa apenas sua alma, que desperta acima das nuvens. Ali, ele conhece a deusa Norn, que explica que uma invocação realizada em outro mundo acabou atingindo a pessoa errada. Como Takumi não pode retornar à Terra, Norn oferece a ele a oportunidade de recomeçar a vida em Midgard. Para compensar o erro, promete conceder habilidades de alto nível e pergunta que tipo de poder ele deseja. Sem interesse em se tornar guerreiro, Takumi admite que prefere fabricar objetos e evitar confrontos. A deusa, então, lhe entrega aptidões voltadas à produção, incluindo alquimia, ferraria e outras técnicas artesanais. Em seguida, faz com que ele absorva um cristal carregado de conhecimentos e o envia ao novo mundo. Takumi desperta às margens de um lago e percebe que agora possui o corpo de um jovem de 17 anos. Norn também deixou alimentos, dinheiro e outros suprimentos. Ao consultar seu estado, ele confirma que recebeu várias habilidades de produção, além de magia elemental básica. Explorando a floresta, Takumi encontra um galho de uma árvore monstro. Sua habilidade de análise indica que o material pode ser usado na fabricação de armas, então ele o transforma em uma lança resistente. Logo depois, descobre que grande parte da vegetação ao redor é formada por ervas medicinais. Durante a exploração, uma garota surge correndo, perseguida por um coelho com chifre. Quando a criatura avança, Takumi usa a lança recém-criada e a derrota com um golpe. A vitória aumenta seu nível e libera a classe de guerreiro, embora ele continue mais interessado em produção. A menina se apresenta como Molly e agradece por ter sido salva. Como Takumi não sabe onde está, pede que ela o conduza até seu povoado. Antes de partirem, Molly avisa que a carne do monstro pode ser aproveitada. Takumi guarda o corpo em sua caixa de itens, percebendo tarde demais que revelou uma habilidade incomum diante de alguém que acabara de conhecer. Enquanto isso, no Império Sagrado de Sidônia, 3 estudantes japoneses são invocados como heróis. A Imperatriz Elizabeth os recebe e afirma que foram chamados para salvar o mundo. Os 2 rapazes parecem entusiasmados, mas Akane sente que existe algo errado. Sem ser notada, Norn concede à garota uma bênção que fortalece seus instintos. Ao observar Elizabeth, Akane conclui que deve permanecer cautelosa e manter distância. Takumi chega ao povoado de Molly e é recebido pelos pais da menina, que agradecem por ele ter protegido a filha. Ao pedir permissão para ficar por algum tempo, é acolhido pelos moradores. O ferreiro local explica que a floresta possui muitas plantas medicinais e que uma mina próxima fornece minérios valiosos, tornando a região ideal para um artesão. Como não existe hospedaria no lugar, Takumi se oferece para acampar. Os moradores recusam e decidem ajudá-lo a construir uma casa em um terreno vazio. Ele nivela o solo com magia de terra, mas o feitiço consome quase toda a sua mana. Mesmo debilitado, participa da construção e fabrica os próprios móveis usando carpintaria e ferraria. Com a casa pronta, Takumi troca sua classe ativa de guerreiro para alquimista e começa a trabalhar com os minérios da região. Sem precisar de fornalha, remove as impurezas do ferro por meio da alquimia e forma lingotes. O processo exige tanta mana que Molly o encontra desacordado. Seus pais correm para ajudá-lo, repreendem sua falta de cuidado e fazem com que ele beba uma poção de recuperação. A partir desse momento, Molly e sua mãe passam a vigiar Takumi para impedir que volte a trabalhar até desmaiar. Ainda assim, ele continua ajudando o ferreiro a produzir armas de boa qualidade e aprimora suas habilidades. Mais tarde, Takumi recebe algumas poções para estudar suas fórmulas. O chefe do povoado promete comprar tudo o que ele conseguir produzir com sucesso. Depois de várias tentativas, Takumi cria suas próprias poções de cura. Em seguida, passa a testar ervas tóxicas e purificar seus efeitos, buscando desenvolver resistência. Durante um desses testes, um enorme javali blindado avança contra ele. A lança de Takumi se quebra no impacto, e seus ataques mágicos quase não atravessam a proteção da criatura. Ao recuar, ele encontra uma aranha-monstro ferida. Para sua surpresa, a aranha salta sobre o javali e o distrai. Aproveitando a abertura, Takumi se lança contra o monstro e usa alquimia para derrotá-lo. Depois da batalha, ele cura os ferimentos da aranha como agradecimento. Nesse instante, seu sistema informa que a criatura foi domesticada. Takumi se assusta, mas acaba aceitando a nova companheira e lhe dá o nome de Kanade, por causa da marca em formato de folha nas costas. Ao ser nomeada, Kanade evolui e passa a falar. Takumi retorna ao povoado acompanhado da aranha gigante, provocando pânico entre os moradores. Quando explica que Kanade foi domesticada, todos ficam ainda mais surpresos, pois controlar um monstro inseto é extremamente raro. Takumi desvia a atenção para o javali blindado que trouxe consigo, e a criatura é preparada para um grande banquete. Naquela noite, o povoado comemora a vitória. O pai de Molly entrega a Takumi os materiais valiosos retirados do javali, e o aconselha a visitar uma cidade maior, pois suas capacidades não deveriam permanecer escondidas naquele pequeno lugar.
Observando Takumi do domínio divino, Norn demonstra satisfação com seu progresso. Outra deusa aparece ao lado dela e questiona o motivo de tanto interesse naquele homem. Além de conceder um novo corpo e habilidades extraordinárias, Norn havia enviado Takumi a Mildgard um ano antes da futura invocação dos verdadeiros heróis pelo Império de Sidônia. Alguns dias depois, Takumi desperta completamente envolvido pelos fios de Kanade. Ao questioná-la, descobre que a aranha se sentia abandonada, pois ele vinha dedicando quase todo o tempo à fabricação de poções. Reconhecendo que negligenciou sua companheira, Takumi promete deixar o trabalho de lado e brincar com ela durante o dia. Marta, mãe de Molly, entra no quarto e encontra Kanade sobre ele. Antes que a situação seja mal interpretada, ela percebe a enorme quantidade de seda produzida pela aranha. O material é extremamente valioso e normalmente fica restrito aos nobres. Marta começa a transformá-lo em roupas de alta qualidade, e logo as mulheres do povoado cercam Kanade para pedir mais fios. A aranha recebe tanta atenção que desiste de brincar com Takumi para continuar ajudando suas novas admiradoras. Enquanto Kanade trabalha, Takumi recebe dos artesãos uma armadura leve para suas viagens. Os moradores revelam que já sabem que ele pretende partir para estudar alquimia em uma cidade maior. Em vez de impedi-lo, reservaram uma vaga na carruagem de um comerciante que chegará de Bolton na semana seguinte. Takumi fica emocionado por todos terem pensado em seu futuro. Mais tarde, ele encontra Marta descartando as vísceras de alguns coelhos de chifre. Embora sejam saborosas, podem transmitir doenças e parasitas quando não são tratadas. Takumi usa magia de purificação e torna o alimento seguro. Ao perceber que ele possui magia de luz, Marta recomenda que esconda essa capacidade fora do povoado. Pouquíssimas pessoas dominam esse elemento, e indivíduos poderosos poderiam tentar explorá-lo. Takumi segue o conselho e passa a última semana melhorando o lugar. Ele ergue uma muralha de pedra e constrói bombas de água simples, facilitando o acesso dos moradores à água limpa. Quando Papek, um comerciante de Bolton, chega, fica surpreso ao encontrar uma enorme muralha protegendo um povoado tão pequeno. Antes de partir, Takumi informa que deixou 100 poções de cura guardadas em sua casa para serem distribuídas em uma emergência. Papek examina uma delas e percebe imediatamente sua qualidade incomum. Os moradores entregam a Takumi um casaco de viagem, confeccionado com a seda de Kanade. Depois de agradecer e prometer retornar, ele sobe na carruagem. Ao se afastar, entende que aquele povoado se tornou seu primeiro lar em Mildgard. Durante a viagem, Papek apresenta a equipe de aventureiros Presa de Leão, contratada para protegê-lo. O grupo é formado por Riff, Riel e Bogar. Os três se interessam por Kanade, embora a aranha demonstre preferência pelo silencioso Bogar e rejeite a aproximação insistente de Riel. Papek pergunta se Takumi venderia suas poções. A negociação é interrompida quando vários goblins bloqueiam a estrada. Takumi permanece na carruagem enquanto os três aventureiros enfrentam as criaturas e eliminam o grupo sem dificuldades. Após 3 dias, eles chegam a Bolton. Takumi gostaria de se registrar em uma guilda de alquimistas, mas descobre que não existe nenhuma na cidade. Como precisa de identificação e também deve registrar Kanade como criatura domesticada, ele entra para a guilda dos aventureiros. O atendente Hans explica que sua licença continuará válida desde que cumpra ao menos uma missão adequada ao seu nível por mês. Em seguida, Takumi vai à companhia de Papek para negociar. O comerciante oferece 10 moedas de prata por cada poção de cura ou vigor e 50 por cada poção de mana. O valor total surpreende Takumi, mas Papek esclarece que ainda está pagando abaixo do preço de mercado, pois o alquimista acabou de chegar e não construiu uma reputação. Papek também recomenda que ele alugue uma residência com oficina. Takumi teme o custo, porém o mordomo do comerciante apresenta uma grande mansão disponível por um valor acessível. A propriedade possui espaço para moradia e um depósito que pode servir como oficina. Com a renda das poções, Takumi aceita o contrato e se muda com Kanade no dia seguinte. Ao notar o mau cheiro de esgoto de Bolton, ele descobre que apenas os nobres possuem dispositivos mágicos para purificar resíduos. Esses artefatos são raros e encontrados em ruínas ou masmorras, enquanto o restante da cidade depende ocasionalmente dos serviços de sacerdotes. Incomodado com a situação e sentindo falta das instalações do Japão, Takumi mistura argila e quartzo, molda porcelana com magia e utiliza alquimia, fogo e manipulação do tempo para criar um vaso sanitário. O dispositivo decompõe os resíduos, purifica a água e permite que ela seja reutilizada. Enquanto recupera a mana consumida, Takumi ouve gritos e encontra Papek presa em outro casulo de Kanade. A aranha acreditava que estava recebendo o visitante da mesma forma que entretinha as crianças do povoado. Depois de libertá-lo, Takumi apresenta sua invenção. Papek fica impressionado com o vaso sanitário autolimpante e descobre que o mecanismo utiliza magia de luz.
Takumi pede que a informação permaneça em segredo e o comerciante concorda. Em seguida, encomenda 100 unidades e alerta que uma produção dessa escala exigirá ajudantes confiáveis. Papek recomenda contratar alguém vinculado por um contrato de confidencialidade. Ele explica que a Igreja da Luz Divina, ligada ao Império Sagrado de Sidônia, considera os usuários de magia de luz escolhidos por sua divindade e costuma levá-los para explorar suas capacidades em benefício do Império. Caso descobrissem que essa magia estava sendo usada em vasos sanitários para pessoas comuns, Takumi poderia se tornar um alvo. A ideia de contratar uma pessoa submetida a esse tipo de contrato causa repulsa em Takumi, que prefere realizar o trabalho sozinho. Nesse momento, seu cartão da guilda o lembra de que precisa cumprir uma missão para manter o registro. Percebendo que não conseguirá fabricar a encomenda, cuidar da mansão e realizar missões sem ajuda, ele aceita ao menos conhecer a empresa indicada por Papek. Os dois seguem para a companhia Mulan, considerada uma das mais confiáveis de Bolton. Enquanto espera pelo atendimento, Takumi caminha pelo jardim e encontra uma bela elfa. Assim que o vê, ela ordena friamente que ele volte para casa. Takumi entra na companhia Mulan e conversa com a mulher responsável pelo estabelecimento. Ela explica que os contratos de servidão do reino são rigidamente controlados. Os contratantes devem fornecer alimentação, roupas, moradia e condições adequadas, enquanto abusos ou trabalhos fora do acordo são proibidos. Ela também esclarece que existem pessoas endividadas, criminosos cumprindo penas, prisioneiros de guerra e vítimas levadas à força por criminosos. Ao compreender melhor o sistema, Takumi aceita procurar ajudantes capazes de proteger o segredo de sua magia de luz. Ele precisa de alguém para administrar a mansão e de outra pessoa que possa acompanhá-lo em missões e buscas por materiais. A primeira candidata apresentada é Maria, uma jovem levada por bandidos quando ainda era criança. Com o passar dos anos, ela aprendeu a cozinhar, limpar e administrar uma residência inteira sozinha. Impressionado com suas capacidades, Takumi elogia seu trabalho. Maria fica constrangida e deixa claro que cumprirá apenas as funções estabelecidas no contrato. Igualmente envergonhado, ele garante que jamais exigirá algo inadequado. Como os dois demonstram ser compatíveis, o contrato é concluído. Entretanto, a companhia não possui nenhum guerreiro saudável disponível. Maria então menciona Sofia, embora seja repreendida por falar sem permissão. Curioso, Takumi insiste em conhecê-la. Ao entrar no quarto, ele reconhece a elfa que havia encontrado no jardim. A responsável pela companhia explica que Sofia foi capturada durante uma guerra contra os elfos, ocorrida 50 anos antes. Seu corpo carrega diversos ferimentos, e uma poderosa maldição bloqueia sua magia. Embora tenha sido uma grande guerreira no passado, agora ela mal consegue lutar. Takumi pede para conversar com Sofia em particular, e analisa seu estado. Por trás dos ferimentos e da maldição, ele encontra capacidades físicas e mágicas extraordinárias. Além disso, percebe que poderá restaurá-la caso desenvolva suficientemente sua magia de cura. Sem revelar todos os detalhes, Takumi anuncia que também deseja firmar um contrato com Sofia. A elfa avisa que não poderá protegê-lo nas condições atuais, mas ele mantém sua decisão e afirma que encontrará uma forma de ajudá-la. Pouco depois, os contratos de Maria e Sofia são concluídos. Ao chegarem à mansão, Kanade salta sobre Takumi e o derruba. Sofia acredita que seu novo mestre está sendo atacado e tenta protegê-lo, mas descobre que a aranha gigante é sua criatura domesticada. Depois da confusão, Takumi apresenta a casa e entrega um quarto individual para cada uma. Ele também permite que utilizem livremente o banheiro e as demais instalações. Durante o banho, Maria comenta que não esperava que Sofia fosse liberada, pois a responsável pela companhia sempre tratou a elfa como alguém da família. Sofia, por outro lado, continua desconfiada. Ao observar o contrato, percebeu que quase todas as informações pessoais de Takumi estavam ocultas. Na hora do jantar, as duas descobrem que ele preparou a comida. Maria fica contrariada, pois cozinhar deveria ser uma de suas responsabilidades. Sofia também hesita em se sentar à mesma mesa que seu contratante. Takumi ignora as formalidades e estabelece que todos naquela casa farão as refeições juntos. No dia seguinte, uma encomenda enviada por Papek chega à mansão. Depois de recebê-la, Takumi sai para fazer compras e encontra uma igreja dedicada à deusa Norn. Ele entra para rezar e se pergunta por que ela demonstra tanta hostilidade contra o Império Sagrado de Sidônia, apesar de o país afirmar que a reverencia. A voz de Norn ecoa pelo local e Takumi é levado novamente ao domínio divino. A deusa explica que seus seguidores pertencem à Igreja da Criação. Sidônia, porém, fundou a Igreja da Luz Divina e passou a adorar uma divindade que, segundo ela, nem sequer existe. Utilizando o poder político, o Império enfraqueceu a verdadeira igreja enquanto agia em nome da fé. Norn revela ainda que a proteção especial de sorte concedida a Takumi está prestes a terminar. Suas habilidades e bênçãos continuarão, mas os encontros favoráveis que facilitaram sua adaptação não serão mais garantidos.
A partir daquele momento, ele poderá enfrentar inimigos, traições e problemas mais difíceis de resolver. Após a conversa, Takumi retorna à igreja e segue para casa. Kanade volta a derrubá-lo com uma investida, fazendo seus objetos caírem. Quando Sofia tenta pegar a encomenda enviada por Papek, Takumi aguarda rapidamente na caixa de itens e corre para a oficina. A atitude aumenta ainda mais a desconfiança da elfa, que decide segui-lo. Pela porta, Sofia observa Takumi cobrir uma faca com veneno e ferir a própria mão. Em seguida, ele purifica a toxina com magia de luz e repete o procedimento. Seu objetivo é elevar a proficiência da habilidade até alcançar um nível capaz de remover a maldição de Sofia. Ao ouvi-lo mencionar Maria, Sofia acredita que algo aconteceu e entra imediatamente. Antes que consiga falar, a maldição enfraquece seu corpo e ela desmaia nos braços de Takumi. Ele percebe um pequeno ferimento em sua mão e tenta curá-lo, mas a maldição resiste à magia e consome uma quantidade enorme de mana. Mesmo assim, Takumi continua. Depois de elevar sua habilidade, ele utiliza um feitiço avançado para remover maldições e o combina com uma poderosa magia de cura. Uma intensa luz preenche a oficina, enquanto a maldição é finalmente destruída. Os ferimentos de Sofia desaparecem e até sua orelha perdida é completamente restaurada. Horas depois, Sofia desperta com Maria ao seu lado. Ao olhar para o espelho, confirma que sua orelha voltou ao normal. Ela também sente sua mana circulando livremente, pela primeira vez em décadas. Emocionada, Sofia procura Takumi para agradecer. Ele admite que vinha se expondo ao veneno diariamente para aprimorar a magia de luz e conseguir curá-la. Também explica que mencionou Maria porque havia descartado algumas ervas tóxicas e sabia que seria repreendido por isso. Sofia pergunta por que ele colocaria a própria vida em risco por alguém que mal conhecia. Takumi responde que desde o início havia decidido encontrar uma maneira de restaurá-la. Com lágrimas nos olhos, Sofia se ajoelha diante dele e promete dedicar sua lealdade a Takumi pelo restante da vida. No dia seguinte, Takumi visita a biblioteca de Bolton para procurar livros sobre alquimia. Para sua surpresa, encontra apenas 4 obras sobre o assunto. Logo percebe que todas foram escritas em um idioma antigo que quase ninguém consegue compreender. Graças ao conhecimento recebido de Norne, porém, ele consegue ler o conteúdo sem dificuldade. Depois de voltar para casa, Takumi conclui a encomenda de 100 vasos sanitários mágicos feita por Papek. Com o trabalho finalmente terminado, decide se afastar da produção por algum tempo e viajar para conhecer outras regiões de Midgard. Seu plano é levar Sofia como guarda-costas e deixar Maria responsável pela mansão. Maria rejeita imediatamente a ideia de permanecer sozinha. Takumi tenta explicar que a viagem poderá envolver missões perigosas, mas ela insiste em acompanhá-las. Antes de decidir, ele analisa seu estado e descobre que Maria não é apenas uma empregada habilidosa. Ela recebeu treinamento como criada de combate e possui atributos físicos superiores aos dele. Sofia também apoia sua participação e promete ajudá-la a aperfeiçoar suas técnicas. Sem motivos para continuar recusando, Takumi concorda. O grupo começa então a preparar os equipamentos da viagem. Sofia pede armas diferentes para se adaptar a várias situações. Maria explica que sabe lutar com espadas curtas e facas, mas Sofia decide treiná-la também com uma lança, que oferece maior alcance. Enquanto as duas praticam, Takumi passa vários dias forjando armas e adicionando encantamentos. Ele também precisa produzir proteções sob medida. Envergonhado demais para pedir diretamente as medidas das garotas, cria modelos de madeira com dimensões semelhantes às delas. Com a seda fornecida por Kanade, fabrica roupas resistentes que funcionam como armaduras leves, sem limitar os movimentos. Quando os equipamentos ficam prontos, Sofia estranha o ajuste perfeito. Kanade quase revela como Takumi obteve as medidas, mas ele muda rapidamente de assunto e entrega as duas anéis encantados de Mithril, capazes de acelerar a ativação de magias. Com todos preparados, Takumi leva Maria e Sofia até a Guilda dos Aventureiros. As duas realizam seus registros e formam oficialmente um grupo com ele. A recepcionista também lembra Takumi de que sua licença só permanecerá ativa se ele cumprir a missão obrigatória. Enquanto ele procura um trabalho simples no quadro de pedidos, alguns aventureiros se aproximam e tentam convencer Maria e Sofia a abandonar Takumi. Eles afirmam que as duas estariam melhor em outro grupo e começam a provocá-lo. Takumi tenta evitar confusão, mas reage quando suas companheiras são desrespeitadas. Um dos homens parte para cima dele e desfere um golpe. Antes do impacto, Takumi usa a alquimia para transformar temporariamente carvão em uma camada semelhante a diamante sobre o próprio corpo. O ataque não causa nenhum dano a ele, enquanto o agressor machuca a própria mão. Os outros se preparam para intervir, mas o mestre da guilda, Barak, aparece e interrompe a confusão. Após ouvir o relato da recepcionista, ele expulsa os responsáveis e leva o grupo de Takumi para seu escritório. Barak fica impressionado ao descobrir que Takumi utilizou alquimia durante o confronto. A recepcionista observa que a presença de Maria e Sofia poderá atrair novos problemas enquanto o grupo permanecer em uma categoria baixa.
Para que consigam aceitar missões mais adequadas às próprias capacidades, Baraki oferece a Takumi uma promoção imediata para o Rank D, desde que o grupo conclua uma sequência de trabalhos de maior dificuldade. Maria e Sofia apoiam a proposta, e Takumi aceita. A primeira missão consiste em derrotar goblins que circulam pela região. Guiados pelos sentidos de Kanade, eles encontram rapidamente um pequeno grupo. Sofia tira 2 criaturas de combate antes que consigam reagir. Kanade prende as restantes com seus fios, permitindo que Takumi e Maria concluam o confronto. Eles continuam realizando missões contra goblins e kobolds. Durante as buscas, Takumi percebe que existe uma quantidade anormal de goblins naquela área. Sofia conclui que um general goblin provavelmente está reunindo e comandando as criaturas. Um inimigo desse nível normalmente exigiria várias equipes de Rank D, mas ela acredita que o grupo possui força suficiente para enfrentá-lo. Takumi não gosta da ideia de entrar em um acampamento com centenas de inimigos. Mesmo assim, Maria e Sofia demonstram confiança. Pouco antes de partirem, Kanade avisa que seu corpo está prestes a evoluir. Para que ela complete a transformação em segurança, Takumi cria um espaço isolado com magia de tempo e espaço e permite que a companheira permaneça ali. Ao chegarem ao esconderijo, Sofia estima que quase 300 goblins estejam reunidos. Usando magia de vento, ela verifica o interior e confirma que não existem prisioneiros. Sem pessoas inocentes no local, o grupo inicia o ataque com magias de grande alcance, reduzindo rapidamente o número de adversários. O General Goblin avança diretamente contra Takumi. Ele bloqueia o ataque da criatura e responde com uma magia de fogo a curta distância, derrotando o comandante. Depois da batalha, o grupo recolhe os materiais e as pedras mágicas deixadas pelos monstros e retorna para Bolton. A enorme quantidade de itens levada até a guilda surpreende a recepcionista. Assim que Baraki descobre que uma equipe recém-formada derrotou um General Goblin, manda chamar Takumi e exige uma explicação. Ele não consegue aceitar com facilidade que apenas 3 aventureiros tenham concluído um trabalho normalmente destinado a várias equipes experientes. Durante a conversa, o espaço criado por Takumi se abre diante de Baraki. Uma pequena mão surge e o empurra para trás. Kanade sai após concluir sua evolução, agora com a parte superior do corpo semelhante à de uma garota e a parte inferior ainda com características de aranha. Ela se apresenta alegremente, enquanto todos permanecem paralisados diante da transformação. Sem conseguir compreender mais nenhuma das situações envolvendo o grupo de Takumi, Baraki apenas ordena que eles voltem para casa. Alguns dias depois, Maria procura Takumi e pergunta se ele possui algum tecido sobrando. Ela pretende costurar roupas íntimas para si e para Sofia, mas o modelo desenhado é muito simples. Takumi apresenta um formato mais elaborado, com melhor acabamento e alguns detalhes decorativos. Impressionada, Maria pede que ele mesmo produza as peças. Antes que continuem a conversa, Kanade avisa que Papek chegou. Ao sair para recebê-lo, Takumi encontra o comerciante desacordado depois de ter visto a nova forma da aranha. Assim que se recupera, Papek revela que o Marquês Godwin deseja conversar com Takumi sobre os vasos sanitários autolimpantes. Takumi espera encontrar um nobre arrogante, mas Godwin o recebe com educação. O Marquês agradece pela invenção e também pela derrota do General Goblin, explicando que ambas as ações beneficiaram Bolton. Apesar disso, aconselha Takumi a permanecer cauteloso. Caso o Império Sagrado de Sidônia descubra que ele domina a magia de luz e produz invenções tão valiosas, poderá tentar levá-lo. Depois de voltar para casa, Takumi se lembra do pedido de Maria e se tranca na oficina. Durante 3 dias, trabalha na produção das peças para ela e Sofia. Ao terminar, pensa em pedir que experimentem os modelos diante dele, mas fica constrangido e entrega tudo antes de se esconder no próprio quarto. Dias depois, Takumi sente vontade de tomar sorvete e percebe que precisa de uma maneira de conservar ingredientes em baixas temperaturas. Combinando aço inoxidável e um dispositivo mágico de refrigeração, ele cria 3 geladeiras. Maria, Sofia e Kanade ficam fascinadas com o ar frio liberado pelos aparelhos. Takumi explica que os alimentos poderão ser armazenados por mais tempo, o que deixa Maria especialmente satisfeita. Ele decide manter a geladeira azul na mansão, pois Sofia gosta da cor, e planeja mostrar as outras a Papek. Em seguida, Takumi anuncia que pretende melhorar todos os equipamentos do grupo. Sofia considera as armas atuais mais do que suficientes, mas ele acredita que precisam continuar se preparando para adversários mais fortes. Na Guilda dos Aventureiros, Takumi pergunta onde pode encontrar mitril e adamantite. A recepcionista explica que esses minérios são raros e muito difíceis de processar. Embora seja possível produzi-los com alquimia, o processo exigiria grande quantidade de materiais e mana. A opção mais eficiente seria extraí-los diretamente de uma mina, mas o acesso é controlado pela Guilda dos Ferreiros.
Depois de pensar por alguns instantes, a recepcionista encontra uma solução. Takumi poderá entrar legalmente na mina caso aceite uma missão de eliminação de monstros no local. Nesse caso, terá permissão para recolher parte dos minérios durante o trabalho. O mestre da guilda, Barak, aparece e acrescenta outras tarefas. No caminho até a mina, o grupo deverá enfrentar os treantes, que vivem em uma floresta, e recolher sua madeira. Além disso, precisarão escoltar o ferreiro Dambo durante toda a viagem. Como recompensa pelo conjunto de missões, todos poderão receber uma promoção de rank. Takumi aceita, mas descobre que a viagem levaria uma semana com cavalos comuns. Animais monstruosos conseguiriam realizar o percurso em 4 dias, porém nenhum está disponível. Nesse momento, Riel retorna à guilda e comenta que seu grupo está utilizando esse tipo de montaria. Ele havia voltado apenas para entregar a carne de uma criatura abatida e partiria novamente na manhã seguinte. Takumi o convida para passar a noite na mansão. Os dois visitam Papek, que fica impressionado ao conhecer as geladeiras. Quando descobre que Takumi viajará em busca de Mithril, o comerciante oferece uma carruagem puxada por cavalos monstruosos. Em troca, pede prioridade na compra de parte dos minérios obtidos. Takumi aceita o acordo, e Papek também encomenda novas geladeiras. Mais tarde, Takumi e Riel percorrem as ferrarias de Bolton procurando o Mithril disponível, mas não encontram nada. Ao anoitecer, uma figura encapuzada corre na direção dos dois. Riel tenta fugir, porém é derrubado com um golpe. A atacante se revela como Sofia. Ao ver Takumi acompanhado por um desconhecido, ela acreditou que seu mestre estava sendo levado à força. Takumi impede que ela continue o ataque e esclarece a situação. Sofia se desculpa e Riel aceita, embora fique confuso com o comportamento dela. Na mansão, Riel também conhece a forma evoluída de Kanade e se surpreende com a rotina de Takumi. Naquela noite, Takumi explica todas as missões recebidas. Maria, Sofia e Kanade concordam em acompanhá-lo. Na manhã seguinte, depois da partida de Riel, Takumi começa a fabricar novas armas. Utilizando tungstênio, ele produz 2 grandes espadas capazes de absorver mana. O material é difícil de manipular e o processo consome quase toda a sua energia, mas as armas são concluídas. 3 dias depois, Takumi, Sofia, Maria, Kanade e Dambo partem para a mina. Ao alcançarem a floresta dos Treantes, deixam a carruagem protegida por uma barreira e seguem a pé. Takumi não consegue distinguir as árvores comuns dos monstros, mas Sofia identifica os primeiros inimigos. Takumi derrota um treante, porém o ataque desperta várias criaturas escondidas. O grupo é cercado e precisa lutar em todas as direções. Sofia corta os galhos com magia de vento, enquanto Maria utiliza a magia de terra para imobilizar os adversários. Takumi participa diretamente do confronto e desenvolve suas habilidades de combate. Quando acreditam que terminaram, surge um treante muito maior. Sofia corta seus galhos repetidamente, com o apoio de Maria e Kanade, mas a criatura continua se regenerando. Ao perceberem que precisam destruir o núcleo, Takumi envolve sua espada em fogo e atravessa o corpo do monstro. O ataque atinge o ponto vital e derrota a criatura, que deixa 2 raras maçãs milagrosas. No dia seguinte, o grupo chega à cidade mineradora de Horus. Dambo formaliza a missão de eliminar as toupeiras de ferro que estão consumindo os minérios. Dentro da mina, Takumi encontra rapidamente depósitos de Mithril e adamantite, mas o chão começa a tremer com a aproximação dos monstros. Sabendo que as toupeiras vivem no escuro, Takumi cria uma luz intensa assim que uma delas emerge. A criatura fica desorientada, permitindo que Sofia atire de combate. Utilizando a mesma estratégia, o grupo elimina as demais e recolhe uma grande quantidade de minérios. Após retornarem a Bolton, Takumi passa vários dias aprendendo técnicas avançadas de metalurgia com Dambo. Durante os testes, consegue produzir diferentes ligas de Mithril com propriedades elementais. Com esses materiais, reforça as armaduras do grupo, tornando-as mais leves, resistentes e eficientes na condução de magia. Ao testar a própria armadura, Takumi se movimenta rápido demais e perde o controle, batendo contra uma parede. Recuperando a postura, entrega a Sofia uma lança de vento e a Maria uma lança de fogo. Sofia também pede um escudo resistente, afirmando que precisa proteger Takumi mesmo que coloque a própria vida em risco. Ele aceita fabricar o equipamento, mas deixa claro que a vida dela possui o mesmo valor que a sua. Quando termina o escudo, Takumi volta a desmaiar após consumir toda a mana. Observando-o inconsciente, depois de mais uma longa sessão de trabalho, Sofia percebe que Takumi está assumindo tarefas demais sozinho e deseja que ele encontre alguém capaz de ajudá-lo na produção. Alguns dias depois, Papek procura Takumi com notícias preocupantes. O Império Sagrado de Sidônia descobriu a existência dos vasos sanitários mágicos e exigiu que o reino de Bárquila entregasse tanto a invenção quanto seu criador. Os representantes imperiais alegaram que a magia de luz pertencia à religião deles
e que utilizá-la para purificar banheiros era uma ofensa à divindade que veneravam. O rei de Bárquila recusou todas as exigências. Mesmo depois de ser ameaçado com consequências políticas, respondeu que os sacerdotes de Sidônia poderiam desenvolver sua própria magia de purificação caso estivessem tão incomodados. Takumi se surpreende com a firmeza do rei diante de um império tão poderoso. Papek explica que Bárquila respeita a liberdade religiosa e que muitos habitantes seguem a Igreja da Criação, dedicada à deusa Norne. Diferentemente dos sacerdotes de Sidônia, os seguidores de Norne oferecem tratamentos sem cobrar valores abusivos. Apesar da explicação, Takumi percebe que suas invenções o envolveram em um conflito político maior do que desejava. Papek então revela que, com o apoio do Marquês Godwin, enviou exemplares dos vasos sanitários e das geladeiras ao palácio. Impressionado com os objetos, o rei deseja conhecer pessoalmente seu criador. Takumi fica assustado com a ideia de comparecer diante do monarca, mas acaba aceitando. Naquela noite, informa Maria, Sofia e Kanade de que partirão para a capital real dentro de uma semana. Antes da viagem, ele decide produzir equipamentos que aumentem a segurança do grupo. Utilizando pedras mágicas de escuridão, fabrica mantos capazes de ocultar a presença de quem os utiliza. Enquanto Maria e Sofia saem para comprar mantimentos, Takumi visita a igreja de Norne. Ao entrar, é novamente levado ao domínio da deusa. Norne brinca que ele apareceu sem oferecer nenhum presente, mas Takumi ignora a provocação e pergunta sobre Anat, a divindade adorada pela Igreja da Luz Divina. Norne evita responder e afirma que ele descobrirá a verdade no momento adequado. Takumi muda de assunto e pergunta por que ainda não ouviu nenhuma notícia sobre os heróis supostamente invocados por Sidônia. Sem conseguir continuar escondendo a informação, Norne admite que enviou Takumi a Mildgard um ano antes da invocação dos heróis. Eles ainda não chegaram àquele mundo e só serão convocados dentro de alguns meses. Antes que Takumi consiga exigir mais explicações, a deusa encerra a conversa e o devolve à igreja. De volta à mansão, Takumi termina os mantos e anuncia seu próximo projeto. Cansado de depender de veículos emprestados, pretende construir sua própria carruagem. Maria sugere que procurem uma montaria monstruosa mais forte do que os cavalos utilizados normalmente. Ela menciona os cavalos dracônicos, criaturas muito mais rápidas, resistentes e vigorosas. O grupo segue até a Floresta da Morte para procurar uma dessas criaturas e recolher materiais. Durante o caminho, um lobo do mato passa por eles sem perceber sua presença, confirmando que os novos mantos funcionam. Sofia, que desejava treinar, acaba enfrentando um javali, enquanto Maria recolhe a carne. Takumi e Sofia encontram também um Triant, já derrotado, e aproveitam sua madeira para a futura carruagem. Enquanto todos trabalham, Kanade se afasta sozinha e encontra um rastro de Triants caídos. Seguindo as marcas, ela descobre uma fêmea de cavalo dracônico gravemente ferida. Assustada, a criatura dispara uma descarga elétrica contra Kanade. Em vez de revidar, a aranha se recorda do medo que sentia antes de conhecer Takumi e tenta tranquilizá-la, garantindo que seu mestre poderá tratar seus ferimentos. Antes que Kanade consiga chamar os outros, duas formigas gigantes aparecem. Percebendo que elas são responsáveis pelo estado da criatura, Kanade prende as duas com seus fios e as lança em sua direção. O cavalo dracônico utiliza eletricidade para tirá-las de combate, mas a ação atrai o restante da colônia. Cercada por dezenas de monstros, Kanade cria uma barreira de seda ao redor de si e da criatura ferida. As formigas começam a romper os fios, enquanto ela tenta entrar em contato com Takumi por telepatia. A própria barreira, porém, bloqueia a conexão. Sem receber resposta, Kanade teme que os outros tenham partido sem perceber sua ausência. O cavalo dracônico perde as forças e desmaia ao seu lado. Quando a barreira está prestes a ceder, Kanade abraça a criatura e se prepara para protegê-la. Nesse momento, sente uma mão tocando sua cabeça. Takumi finalmente a encontrou. Aliviada, Kanade começa a chorar e o abraça, enquanto Sofia e Maria eliminam as formigas do lado de fora. Takumi explica que os fios impediram a comunicação, mas que percebeu quando a ligação entre eles começou a enfraquecer e imediatamente saiu à sua procura. Kanade então pede que ele salve o cavalo dracônico. Takumi tenta utilizar magia de cura, mas a criatura inconsciente resiste por medo. Ao mesmo tempo, Sofia percebe que outros monstros estão se aproximando. Como precisam deixar o local rapidamente e Kanade se recusa a abandonar sua nova amiga, Takumi coloca as duas dentro de seu espaço dimensional. Sofia o alerta de que manter uma criatura ainda não domesticada naquele espaço consumirá uma quantidade enorme de energia. Takumi afirma que conseguirá compensar o esforço com poções de mana, mas desmaia antes de terminar a frase.
Maria e Sofia o levam de volta para casa. Mesmo depois de várias horas, Takumi continua inconsciente, porque seu corpo ainda sustenta a dimensão. Sofia conclui que Kanade precisa abrir uma passagem por dentro para retirar o cavalo dracônico. Usando a mana de Takumi como ligação, Sofia consegue entrar em contato com Kanade. Para evitar que a criatura se assuste ao despertar em um lugar desconhecido, ela orienta Kanade a transportá-la dentro de outra barreira de seda. O plano funciona, e o animal é levado em segurança para o jardim. Enquanto Maria cuida da casa, Sofia permanece ao lado de Takumi durante toda a noite. Na manhã seguinte, ele desperta e encontra a elfa adormecida enquanto segura sua mão. Ao vê-lo consciente, Sofia demonstra enorme alívio. Pouco depois, todos visitam o cavalo dracônico. Kanade explica que Takumi deseja apenas ajudá-la. Dessa vez, a criatura permite sua aproximação e aceita estabelecer um contrato com ele. Takumi utiliza uma poderosa magia de cura, restaurando completamente seus ferimentos. Depois de tratá-la, ele lhe dá o nome de Camélia. Kanade abraça sua nova companheira, que passa oficialmente a fazer parte do grupo. Takumi vai à oficina de Digamo para fabricar ferraduras para Camélia e concluir sua carruagem. Sofia continua preocupada, pois Papek já fez novos pedidos de refrigeradores e poções de cura, mas Takumi se recusa a diminuir o ritmo, mesmo depois de levar o corpo ao limite. Quando ela pede que ele descanse, o alquimista apenas garante que ficará bem. Takumi passa pela guilda dos aventureiros e encontra um jovem fazendo confusão por causa de uma criatura misteriosa. O recepcionista mostra um desenho baseado nos relatos e explica que ninguém levou o caso a sério porque o monstro não atacou ninguém. Ao perceber que Takumi veio registrar outra companheira, brinca que nada mais poderia surpreendê-lo. Takumi abre seu espaço de armazenamento e Camélia surge com Kanade montada sobre ela. O recepcionista reconhece a criatura do desenho, espalhando pânico pela guilda. Antes que Takumi consiga explicar, Baraki manda que ele vá novamente ao seu escritório. Sofia visita a companhia Mulan, onde viveu no passado, e pergunta à proprietária se ela conhece alguém capaz de ajudar Takumi em trabalhos avançados. Mulan não possui uma pessoa adequada naquele momento, mas promete consultar seus contatos. Antes de Sofia partir, comenta o quanto ela mudou desde que conheceu Takumi. Sofia encontra Maria fazendo compras. As duas decidem buscar Takumi na oficina, mas o encontram dormindo sobre uma pilha de madeira abraçado a um tronco. Digamo explica que ele trabalhou sem parar durante vários dias até ser vencido pelo cansaço. Ainda não está em perigo, porém, se continuar daquele jeito, poderá chegar ao ponto de não acordar. Depois de se recuperar, Takumi conclui a carruagem. Por fora, ela parece comum, mas seu interior foi ampliado com magia espaço-temporal e possui muito mais espaço. Encantamentos contra a vibração também tornam a viagem extremamente confortável. Sofia afirma que aquela é a melhor carruagem do continente, enquanto Maria comemora a possibilidade de cozinhar e cuidar das tarefas durante os trajetos. O grupo parte para a capital real, com Camélia puxando a carruagem sem dificuldade. Kanade e Maria se revezam na condução, enquanto Takumi e Sofia descansam no interior sem sentir os impactos da estrada. Ao reencontrarem Papek e o Marquês Godwin, o comerciante entra na carruagem e fica deslumbrado. Ele oferece qualquer quantia pelo projeto, até Godwin fazê-lo se acalmar. O Marquês também reconhece o valor da invenção e oferece 100 moedas de platina por um modelo semelhante, deixando Takumi chocado. Alguns dias depois, todos chegam à capital. Papek sugere que Takumi produza outra carruagem para presentear o rei. Como a audiência real acontecerá em 5 dias, Papek imagina que não haverá tempo, mas Takumi garante que consegue concluir o trabalho se tiver materiais e uma oficina adequada. Papek providencia tudo. Naquela noite, Takumi conta às garotas que trabalhará temporariamente na companhia Palum, administrada por Burton. Sofia conhece a boa reputação do local, mas percebe que ele já voltou a pensar apenas nos projetos. Ela insiste que Takumi precisa de um assistente antes de comprometer novamente a própria saúde. Ele resiste, porém reconhece que ela tem razão. No dia seguinte, Burton apresenta uma candidata para trabalhos relacionados à alquimia. Sofia e Maria percebem que Kanade desapareceu. Sofia sai à procura dela e encontra uma jovem raposa assustada pela aranha. Ela se desculpa, ajuda a garota a se levantar e recolhe o livro que caiu no chão, descobrindo que se trata de uma estudiosa de alquimia. Sofia encontra Takumi, que procurava por ela para pedir sua opinião sobre a candidata indicada por Burton. Ao entrarem na sala, descobrem que a jovem raposa se chama Reiva, e é justamente a pessoa que seria entrevistada. Reiva fica nervosa ao ouvir sobre o trabalho. Todos os empregadores anteriores a rejeitaram por falta de experiência, impedindo-a de enviar dinheiro para a mãe doente e o irmão mais novo. Quando Takumi pergunta sobre seus conhecimentos e seu interesse por alquimia, ela se cala, acostumada a ser ridicularizada por estudar algo considerado pouco útil. Sofia explica que Reiva aprendeu sozinha alquimia e magia durante anos, mesmo sem orientação adequada. Takumi se interessa.
Os dois começam a discutir teorias complexas e se esquecem das outras pessoas na sala. Para avaliar sua forma de pensar, ele entrega a Reiva um círculo alquímico. Ela percebe que a fórmula descreve a produção de doces, mas encontra um ingrediente ausente de seus livros. Depois de consultar suas referências sem descobrir a resposta, Reiva desaba em lágrimas, convencida de que perdeu mais uma oportunidade. Takumi, porém, estende a mão e a convida para trabalhar com ele. O teste nunca exigiu uma resposta correta. Reiva demonstrou curiosidade, raciocínio lógico e dedicação à alquimia, qualidades que ele considera mais importantes do que memorizar informações. Burton conclui a transferência do contrato de Reiva para Takumi. Ele explica que pagará um salário diário e concederá aumentos conforme suas habilidades evoluírem. Reiva pede apenas que todo o dinheiro seja enviado à sua aldeia. Ela revela que abriu mão da própria liberdade para garantir a sobrevivência da mãe e do irmão e deseja continuar sustentando os dois. Takumi alerta que, entregando toda a renda, ela dificilmente conseguirá recuperar sua liberdade. Sofia pede que ele respeite a decisão, pois acredita que Reiva progredirá rapidamente e poderá ganhar o bastante para ajudar a família e cuidar do próprio futuro. Depois disso, Takumi apresenta Reiva ao grupo. Maria e Kanade ficam tão animadas com a nova companheira que quase a fazem fugir de volta para a sala de Burton. Takumi acalma as duas, e ao observar todos rindo juntos, Reiva também sorri, sentindo que finalmente encontrou um lugar ao qual poderia pertencer. Takumi leva Reiva até os fundos da hospedaria e cria com alquimia a estrutura de uma carruagem feita de liga de adamantita. A jovem observa o trabalho com admiração, enquanto ele explica que a fórmula utiliza princípios semelhantes aos do círculo alquímico usado no teste dos doces. Mesmo insegura com a própria capacidade, Reiva começa a ajudá-lo na limpeza, no polimento e na produção dos componentes mais simples. Após alguns dias de trabalho, os dois concluem a carruagem destinada ao rei. Enquanto Takumi admira o resultado, um senhor se aproxima e pergunta se o veículo pertence a ele. Takumi responde com naturalidade que construiu a carruagem para oferecê-la ao monarca. O desconhecido elogia sua habilidade e demonstra já conhecer sua reputação. Antes que Takumi descubra quem ele é, Papek e o Marquês Godwin aparecem desesperados. O homem diante dele é Lobos Barkula, o próprio rei. Takumi fica apavorado ao perceber que conversou de maneira tão casual com o governante, mas Lobos pede que todos relaxem, pois aquela não é uma audiência oficial. Ele prefere conhecer pessoas talentosas sem cerimônias excessivas. O rei agradece pessoalmente a Takumi pela criação dos sanitários mágicos, que resolveram diversos problemas de higiene na capital. Lobos pretendia organizar uma grande homenagem, mas desistiu para não revelar a identidade do inventor e transformá-lo em alvo de outras nações, principalmente de Sidônia. Takumi agradece pela proteção e entrega a carruagem. Depois de receber sua recompensa, retorna para casa. Lobos ordena que seus subordinados mantenham o encontro em segredo, embora um conselheiro alerte que será cada vez mais difícil esconder Takumi quando suas invenções começarem a circular por outros países. Alguns dias depois, Takumi compra de Papek a mansão onde vivia de aluguel. Com a propriedade oficialmente em seu nome, ele decide conversar sobre os salários de todos. Maria e Sofia recusam qualquer pagamento, alegando que já recebem moradia, alimentação e dinheiro para suas necessidades. Takumi não aceita a ideia com tranquilidade. Ele lembra que elas precisam pensar no próprio futuro, principalmente quando seus contratos terminarem. Sofia responde que, por ser uma elfa, provavelmente viverá muitos séculos depois da partida dele e pretende continuar cuidando de seu túmulo. Maria acrescenta que gostaria de viver apenas um dia a mais para poder descansar ao lado dele. Sem saber como reagir, Takumi encerra a conversa. No dia seguinte, Reiva pede autorização para se registrar como aventureira. Ela deseja ficar mais forte e ajudar melhor o grupo. Takumi aprova a decisão e a acompanha até a guilda, onde Hans conclui o cadastro e organiza o envio mensal de parte dos ganhos dela para sua família. Depois disso, Hans lembra que o grupo de Takumi já está entre os mais fortes da guilda, mas ainda não possui um nome oficial. Takumi tenta alegar que não tem perfil para ser aventureiro, porém Baraki escuta a conversa e decide submetê-lo a um treinamento especial. Além de exigir um nome para o grupo, o mestre da guilda começa a ensinar Takumi a se defender. Cada sugestão considerada ruim termina com ele sendo arremessado no chão. Takumi propõe diversos nomes, mas nenhum recebe a aprovação de Baraki. Quando retorna para casa completamente dolorido, ele pede ajuda às garotas. Maria e Reiva apresentam sugestões que parecem ainda piores. Sofia, ao descobrir como Baraki conduziu o treinamento, fica furiosa e pensa em confrontá-lo. Takumi a impede, explicando que, apesar do método agressivo, conseguiu aprender técnicas úteis de combate.
Na manhã seguinte, Takumi fabrica para Reiva um anel que acelera a ativação de magia e um cajado feito para ampliar seus poderes. Ele também cria garras para Kanade utilizar em combate. Pouco depois, Baraki retorna e continua o treinamento, derrubando Takumi sempre que rejeita outro nome. Sofia surpreende Takumi ao apoiar o mestre da guilda. Em vez de defendê-lo, ela diz que ele precisa parar de reclamar e aprender a se proteger. Sem conseguir escapar, Takumi continua suportando as sessões. Algum tempo depois, o grupo aceita uma missão de escolta para a companhia Papek. Eles devem proteger um comerciante responsável por transportar dispositivos de purificação até Kilbus, uma vila conhecida pela produção de leite e derivados. Durante a viagem, Sofia percebe a presença de monstros. Mais adiante, lobos, unicórnios e goblins travam uma batalha. Antes que o grupo precise agir, Kanade pede que Camélia resolva o problema. A Draco Cavalo libera uma poderosa descarga elétrica e tira os dois lados de combate. O grupo chega em segurança a Kilbus. Enquanto o comerciante cuida dos negócios, Takumi procura alimentos produzidos na região. Ao experimentar um sanduíche de queijo grelhado, ele se lembra da vida no Japão e começa a sentir falta de arroz. Sofia explica que o alimento existe naquele mundo, mas não é cultivado no reino de Barkula. Maria revela que alguns comerciantes vendem arroz na capital, deixando Takumi frustrado por não ter procurado antes. Como não pode explicar sua origem, ele diz apenas que ouviu boas recomendações sobre o alimento. Takumi então pergunta se Sofia sente saudade de sua terra natal. Ela explica que passou décadas presa à maldição que carregava, até receber dele liberdade, esperança e uma nova razão para viver. Por isso, não deseja voltar ao passado e prefere seguir ao lado dele. Ao ouvir Sofia comparar sua liberdade com o surgimento de asas, Takumi se recorda de como a deusa Nolin também lhe concedeu uma nova vida. Inspirado pelas duas, propõe que o grupo seja chamado de Asas de Nolin. Todos aprovam imediatamente. 2 dias depois, a missão termina e o grupo retorna para casa durante a noite. Assim que entra na mansão, Takumi percebe que algo está errado. Um gás paralisante toma o ambiente e enfraquece todos. Invasores surgem das sombras depois de imobilizarem as garotas. Um deles avança contra Takumi, mas Kanade, que permanecia escondida no espaço dimensional, aparece de surpresa e desarma o agressor. Takumi aproveita a abertura e o deixa inconsciente. O segundo invasor abandona as reféns e também parte para o ataque, mas acaba derrotado da mesma maneira. Takumi purifica o gás e trata todos os afetados. Kanade revela que já havia encontrado outros invasores do lado de fora, enquanto levava Camélia ao estábulo. Ela os prendeu em casulos de teia antes de voltar para ajudar. Percebendo que não se tratava de um roubo comum, Takumi chama Baraki e os cavaleiros da cidade. Os invasores sobreviventes são presos, e Baraki aconselha Takumi a relatar o ataque diretamente ao Marquês Godwin, pois os responsáveis provavelmente possuem ligação com o Império Sagrado de Sidônia. No dia seguinte ao ataque, o Marquês Godwin confirma que os invasores pertencem ao Esquadrão da Luz Divina, um grupo extremista de Sidônia que persegue qualquer pessoa considerada inimiga da Igreja da Luz Divina. Takumi esperava que fossem criminosos comuns, mas descobre que seus sanitários mágicos reduziram uma importante fonte de renda dos sacerdotes, que cobravam para purificar instalações públicas. Takumi cogita se esconder em uma região distante, porém Godwin rejeita a ideia. Dentro do reino, ele pode contar com a proteção dos cavaleiros, da Guilda dos Aventureiros e da Igreja da Criação. Baraki também se recusa a permitir que ele abandone as missões, lembrando que seu grupo já está entre os 5 mais fortes da cidade. Com Sofia garantindo que permanecerá ao seu lado, Takumi registra oficialmente o nome Asas de Nolin. Hans aprova o nome, apesar de considerá-lo chamativo, e avisa que muitos aventureiros agora acreditam existir uma grande recompensa pela captura de Takumi. Naquela noite, ele conta tudo às companheiras e pede desculpas por colocá-las em perigo. Nenhuma delas pensa em deixá-lo. Takumi, então, decide instalar ao redor da mansão uma barreira capaz de impedir a entrada de pessoas não autorizadas. Como o projeto exige alquimia avançada, ele pede a ajuda de Reiva. Sofia sugere que o grupo também recrute alguém especializado em defesa. As garotas concordam, mas impõem uma condição: a nova integrante precisa ser mulher. Sem conseguir discutir com elas, Takumi começa a pensar onde encontraria uma combatente adequada. Sofia recomenda procurar novamente na companhia Palum. Takumi passa a noite desenhando os círculos mágicos da barreira. Pela manhã, Reiva e Sofia gravam as fórmulas em placas metálicas, enquanto ele monta os componentes mais delicados. Quando tudo fica pronto, Takumi usa pó mágico para ativar o dispositivo. Durante o trabalho, eles observam Kanade montada em Camélia, investindo contra bonecos de seda como se enfrentasse golems. Reiva comenta que essas criaturas podem ser produzidas pela alquimia. Takumi conhece o processo, mas ainda não consegue fabricar um núcleo funcional. Como um golem seria perfeito para proteger o grupo, a ideia chama sua atenção.
Ao conectar as partes da barreira, sua habilidade de manipulação de mana atinge o nível máximo e evolui para controle de magia. A nova capacidade pode permitir que ele produza um golem no futuro. Enquanto isso, no Império Sagrado de Sidônia, o Imperador descobre que todos os integrantes do Esquadrão da Luz Divina foram capturados vivos. Elizabeth o convence de que eliminar um único inventor não deve afastá-los de seu verdadeiro objetivo. O mago da corte informa que o antigo círculo de invocação foi restaurado, mas ainda serão necessários alguns meses para reunir a energia exigida pelo ritual. Takumi tenta usar sua nova habilidade para construir um núcleo de golem, porém todas as tentativas falham. Kanade então propõe uma solução mais simples. Em vez de criar um, ele poderia domesticar uma criatura já existente. Sofia explica que golems antigos podem ser encontrados em ruínas, enquanto versões mais poderosas habitam masmorras. Takumi se anima e decide procurar um golem de ferro. Sofia alerta que entrar em uma masmorra sem um defensor experiente seria arriscado, mas ele parte mesmo assim. Antes de chegarem ao local, o grupo encontra um enorme golem protegendo ruínas antigas. Sofia informa que normalmente seria necessário destruir o núcleo de controle para derrotá-lo. Takumi recusa essa alternativa, pois deseja preservar justamente essa parte. Quando os olhos da criatura se acendem, Sofia sugere uma retirada. Takumi, no entanto, sente uma ligação incomum e impede as garotas de atacar. Ao se aproximar, encontra inscrições antigas que revelam que o golem foi criado para guardar um templo dedicado a Nolin. Por carregar a bênção da deusa, Takumi é reconhecido como aliado. Ele utiliza sua habilidade de domesticação e a criatura aceita imediatamente. Kanade comemora a chegada de um novo companheiro, enquanto Takumi dá ao antigo guardião o nome de Titã. Titã tenta falar, mas sua linguagem é incompreensível. Takumi promete criar um mecanismo de voz mais tarde. Também surge o problema de levar uma criatura gigantesca até a cidade, mas o próprio Golem resolve a situação ao reduzir o corpo para uma forma pequena. De volta à mansão, Takumi começa a planejar um novo corpo para Titã. Antes de iniciar a construção, reúne todos para uma conversa séria. Como seus inimigos agora tentam eliminá-lo, ele anuncia que pretende encerrar os contratos, pagar uma compensação e permitir que as garotas partam em segurança. Maria reage imediatamente. Abalada, aponta a lança para Takumi e afirma que não aceitará ser afastada da família que construíram. Sofia consola Maria e explica que compreende o medo dele, mas considera sua decisão uma ofensa. Em vez de confiar nas pessoas que escolheram acompanhá-lo, Takumi tentou abandoná-las no momento mais difícil. Takumi percebe que impôs seus próprios temores sem considerar os sentimentos das companheiras. Ele pede desculpas e pergunta se elas realmente desejam permanecer ao seu lado e enfrentar os inimigos juntas. Todas respondem que sim. Alguns dias depois, Takumi conclui o novo corpo de Titã usando Mitril e Adamantita. A estrutura possui armas, defesas reforçadas e um sistema que permite ao Golem falar. Além disso, ele cria uma segunda forma gigantesca, controlada por Titã por dentro, como uma enorme armadura mecânica. Ao observar o resultado, Nolin considera que Takumi exagerou. Nesse momento, uma assistente traz uma descoberta preocupante. Anat, a divindade venerada pela Igreja da Luz Divina, nunca existiu. Mesmo assim, a fé de milhões de seguidores está começando a criar uma nova entidade. Essa existência não está se tornando uma deusa benevolente, mas um espírito maligno. Nolin revela que temia esse acontecimento havia anos. Quando Anat se manifestar por completo, Sidônia poderá iniciar uma guerra usando a falsa deusa e os heróis invocados como justificativa. Impedida pelas leis divinas de agir diretamente, Nolin concedeu uma nova vida a Takumi, na esperança de que ele se tornasse capaz de evitar essa catástrofe. Alguns dias depois, Takumi e suas companheiras entram em uma masmorra de alto nível para testar o novo corpo de Titã. O Golem suporta os ataques inimigos enquanto o grupo derrota os chefes de cada andar. Graças ao trabalho em equipe, eles alcançam o piso final em apenas um dia. Atrás das grandes portas, um dragão da terra de rank E os aguarda. Titã segura os ataques da criatura, permitindo que os demais procurem uma abertura. Camélia aproveita o momento certo, atinge o ponto vulnerável do monstro com uma descarga elétrica e encerra a batalha. Após o grupo retornar para casa, o Marquês Godwin convoca Takumi. Ele fala sobre uma área ao sul de seu território que continua desabitada por causa da grande quantidade de monstros. Takumi conhece o local e também sabe que existem importantes depósitos de Mitril e Adamantita naquela região. Ao perceber seu interesse, Godwin pede que ele construa um novo povoado no território. Takumi estranha receber uma tarefa tão grandiosa, mas o Marquês explica que precisa encontrar um lar para os moradores de uma antiga colônia.
O projeto anterior foi destruído pela interferência de nobres corruptos, deixando centenas de pessoas sem casa e sem meios de sobrevivência. Takumi aceita assim que entende a situação. Ele se lembra de que também recebeu ajuda quando chegou àquele mundo e decide retribuir o acolhimento, oferecendo um novo começo aos refugiados. As asas de Nolin seguem para a região e iniciam um trabalho. Usando magia e alquimia, Takumi constrói muralhas, fossos e uma fortaleza para proteger o local. O grupo divide as tarefas entre a abertura de estradas, a criação de canais de irrigação, o corte de madeira, a preparação das áreas agrícolas, a construção das moradias e a eliminação dos monstros próximos. Depois de apenas 10 dias, Sofia retorna a Bolton para avisar que os moradores já podem se mudar. Durante a viagem, os refugiados desconfiam da decisão. Como foram abandonados anteriormente, muitos acreditam que estão sendo levados para outra área perigosa apenas para deixarem de ser um problema para os nobres. Esses temores desaparecem quando chegam ao destino. No lugar de um acampamento improvisado, encontram uma cidade fortificada, com casas resistentes, terras cultiváveis, instalações para os cavaleiros, muralhas, fossos e um castelo no centro. Dorn, responsável pela escolta, fica impressionado com tudo que Takumi construiu em tão pouco tempo. Enquanto os moradores escolhem suas novas casas, Sofia conversa com Mani e descobre que o marido dela faleceu durante o fracasso do projeto anterior. Como a mulher está sozinha e teria dificuldades para cuidar de uma fazenda, Sofia sugere que ela trabalhe na casa de Takumi. Mani é apresentada a Takumi e Maria. Ele oferece um salário adequado para que ela ajude a administrar a residência enquanto os demais estiverem fora. Porém, Mani recusa. As experiências com os antigos governantes destruíram sua confiança, e ela acredita que Takumi pode ser apenas mais um homem poderoso buscando uma criada para satisfazer seus interesses. Maria tenta defendê-lo, mas Takumi respeita a decisão e informa que a proposta continuará disponível caso ela mude de ideia. Envergonhada pelo que disse e convencida de que não pode permanecer no povoado, Mani decide partir. Pouco depois, Kanade percebe que numerosos monstros se aproximam. O medo se espalha entre os refugiados, que imaginam que serão obrigados a lutar para proteger a região. Takumi, no entanto, manda Dorn levantar as pontes, fechar os acessos e manter todos os civis protegidos dentro das muralhas. As asas de Nolin enfrentarão as criaturas do lado de fora. Nesse momento, descobrem que Mani deixou a cidade pela saída sul. Takumi garante que nenhum morador será abandonado e parte para procurá-la. Cercada pelos monstros, Mani acredita que não conseguirá escapar, mas Takumi chega a tempo de protegê-la. Enquanto ele permanece ao lado dela, Sofia, Reiva, Kanade e Titã derrotam o restante das criaturas. Mani percebe que Takumi sofreu um ferimento leve durante o resgate e pede desculpas. Ele responde que o mais importante é vê-la em segurança e afirma que não permitirá que nada aconteça com ela nem com os outros moradores. Ao notar que ele é diferente dos nobres que conheceu, Mani pergunta se a oferta de trabalho ainda está disponível. Takumi confirma e ela aceita entrar para as asas de Nolin. Godwin recebe o relatório de Dorn e reconhece a importância estratégica da nova cidade. A notícia também chega ao Império Sagrado de Sidônia. O Imperador e Elizabeth entendem que a fortaleza, construída perto da fronteira e ocupada por cavaleiros de Bolton, poderá limitar os movimentos do Império. De volta ao povoado, Takumi continua ampliando a estrada que será usada pelo comércio. Mani leva o almoço para o grupo, mas uma enorme onda de mana atravessa a região antes que eles possam fazer uma pausa. Todos sentem uma presença desagradável e ameaçadora. Takumi se recorda de que Nolin o enviou para aquele mundo exatamente um ano antes da invocação dos heróis. Ao perceber que um ano inteiro já se passou desde sua chegada, ele entende que o ritual acabou de acontecer. 3 meses depois da invocação dos heróis, o povoado criado por Takumi cresceu e passou a ser conhecido como Wedfort. Estradas ligam a cidade a outras regiões. Comerciantes e artesãos abriram estabelecimentos, e os moradores aprendem novas profissões enquanto Takumi cuida da administração. Suas companheiras patrulham as florestas próximas e eliminam as criaturas que ameaçam o território. Durante uma dessas rondas, Kanade encontra um monstro semelhante a um crocodilo. Sofia reconhece a espécie e explica que ela pertence a outra região. Outros monstros também começaram a abandonar seus habitats e atravessar as fronteiras, algo que não ocorria antes. Takumi relaciona essa mudança à enorme oscilação de mana provocada pelo ritual de invocação de Sidônia. Pouco depois, o capitão dos cavaleiros chega com uma convocação da Guilda dos Aventureiros. A caminho de Bolton, Maria comenta que os heróis talvez consigam transformar Sidônia por dentro, mas Takumi não compartilha do mesmo otimismo.
Na guilda, o recepcionista confirma que 3 heróis foram invocados: Akira, Yamato e Akane. Sidônia começou a levá-los a outros reinos por meio das igrejas da luz divina, usando suas aparições para demonstrar poder. Pelas informações recebidas, Takumi percebe que os 3 também vieram do Japão. Em seguida, ele recebe uma nova missão de escolta para a companhia Papek. O grupo deverá proteger um representante da empresa durante uma viagem até a capital real. Ao saber da partida, Mani pede para acompanhá-los, pois não deseja permanecer sozinha. Takumi teme que a jornada seja perigosa, mas todas apoiam o pedido, e ele acaba concordando. Enquanto isso, os 3 heróis entram no reino de Barkula. Akira e Yamato reclamam da carruagem e demonstram uma arrogância cada vez maior. Os dois chegam a conversar sobre adquirir elfas, mesmo sabendo que esse tipo de comércio é proibido no reino. Akane sente repulsa pelo comportamento deles. Sua bênção continua alertando sobre a ameaça presente em Sidônia e indica que, na capital de Barkula, ela poderá encontrar as respostas que procura. Takumi e seu grupo chegam à capital quase no mesmo período e concluem a escolta. Quando estão na guilda fazendo o relatório, os heróis aparecem. Akira e Yamato entram exigindo que os aventureiros abram caminho. Alguns tentam repreendê-los, mas os dois respondem derrubando quem os enfrenta. Ao avistarem Sofia e Mani, eles exigem que Takumi venda as duas. Ele ignora a provocação e continua conversando com o recepcionista. Irritados, os heróis mandam que as garotas os acompanhem, mas ambas recusam e afirmam que não deixarão Takumi. Um dos rapazes perde o controle, saca a espada e avança. Takumi ativa a alquimia e decompõe a lâmina antes que ela o alcance. Mesmo assim, Akira e Yamato continuam fazendo ameaças, até Takumi lembrar que foram eles que atacaram primeiro e desrespeitaram as regras da guilda. Cercados por aventureiros indignados, os dois recuam enquanto prometem vingança. Depois que eles partem, Akane pede desculpas pelo comportamento dos companheiros. Durante a apresentação, ela e Takumi percebem que ambos são japoneses. Como não podem conversar livremente diante dos representantes de Sidônia, Takumi entrega discretamente o endereço de sua hospedagem e sugere que ela o procure mais tarde. Sofia então pergunta por que Akira e Yamato se tornaram tão agressivos. Akane explica que os dois não agiam assim quando chegaram. Suas personalidades mudaram aos poucos durante a permanência em Sidônia. Como nunca confiou no Império, ela sempre purificou a própria comida antes de se alimentar. Já os rapazes, concentrados nos treinamentos, não tomaram o mesmo cuidado. Por isso, Akane suspeita que alguma substância ou magia esteja influenciando os dois. Sem enxergar outra saída, ela se ajoelha e pede que Takumi ajude a proteger ela e Lulu. Akane ainda não sabe o que fará dali em diante, mas deseja libertar Lulu, pois não aceita tratá-la como propriedade. Takumi usa magia sagrada para remover a coleira que mantinha Lulu presa ao contrato. A jovem agradece, mas começa a chorar e se agarra a Akane, temendo ser abandonada. Akane esclarece que não pretende deixá-la. Ela apenas deseja que permaneçam juntas como iguais, e não como senhora e serva. Durante a viagem de volta, Maria e Mani servem um ensopado cremoso preparado por elas. O sabor familiar faz Akane se lembrar do Japão, emocionando-a depois de tanto tempo sem provar uma comida semelhante. Quando chegam ao Edford, Takumi reúne todas as companheiras e anuncia que encerrará os contratos de servidão. As garotas pensam que ele voltou a tentar afastá-las, mas Takumi explica que não deseja que ninguém vá embora. Ele quer que todas continuem ao seu lado por escolha própria, como amigas e integrantes da mesma família. Uma por uma, ele desfaz as marcas dos contratos, tornando oficialmente todas as integrantes do grupo livres e iguais. Pouco depois, Takumi forja 2 espadas sagradas especiais. Antes que possam avaliá-las, uma mensagem urgente chega da Guilda dos Aventureiros. Todos os grupos de rank B ou superior estão sendo convocados, pois uma enorme horda de monstros avança em direção ao Edford. Takumi e suas companheiras correm para a Guilda dos Aventureiros, após receberem o chamado de emergência. Baraki explica que uma enorme horda de monstros avança em direção ao Edford e que a maioria dos aventureiros de alto nível está ocupada em outras missões. Além das asas de Nolin, apenas o grupo Presas de Leão está disponível naquele momento. O recepcionista afirma que as forças reunidas são mais valiosas do que dezenas de grupos comuns. Logo depois, chega Crimson, um grupo formado apenas por mulheres e liderado por Merilda. Ela cumprimenta os demais com educação, mas ignora propositalmente Real, deixando claro que os dois não mantêm uma relação amistosa. Após o briefing, os 3 grupos partem na carruagem de Takumi. Akane, Lulu e Titã permanecem na mansão para protegê-la. Durante a viagem, Takumi entrega uma das espadas sagradas a Sofia e explica que as 2 lâminas possuem propriedades diferentes. A arma dela é especializada em destruição física, enquanto a dele pode causar danos mentais mesmo com ferimentos pequenos. Ao chegarem às proximidades de Edford, Takumi percebe que as muralhas não serão suficientes para conter o ataque.
Centenas de monstros voadores já cruzam as defesas, enquanto inúmeras criaturas terrestres escalam as paredes. Os aventureiros entram imediatamente em combate e lançam magias de grande alcance, reduzindo a pressão sobre os guardas e permitindo que os portões sejam abertos com segurança. Dentro da cidade, os 3 grupos se dividem para defender setores diferentes. Takumi e suas companheiras enfrentam os monstros durante toda a noite e conseguem limpar sua área ao amanhecer. Os moradores saem dos abrigos para agradecer, mas Takumi manda Reiva e Mani cuidarem dos feridos, enquanto os demais seguem para reforçar a outra muralha. Quando chegam ao local, encontram os aventureiros observando a floresta. Todos os monstros recuaram ao mesmo tempo e de maneira organizada. Os combatentes mais experientes explicam que as criaturas também atacavam quando os defensores descansavam e se retiravam sempre que ficavam em desvantagem, um comportamento estratégico demais para animais comuns. Takumi conclui que alguma criatura inteligente deve estar comandando a horda. Como essa hipótese parece improvável para os outros, ele apresenta outra possibilidade. A grande alteração de mana provocada pela invocação dos heróis pode ter causado mutações ou acelerado a evolução de certos monstros. Enquanto isso, o Imperador de Sidônia recebe a notícia de que o Edfort está sob ataque. Ele enxerga uma oportunidade de enfraquecer Bárcula, e Elizabeth propõe atacar também os aliados do reino, impedindo que enviem reforços. O Imperador aprova o plano e ordena que os heróis sejam enviados contra uma das nações aliadas. Em Wedfort, todos trabalham no atendimento aos feridos. Reiva leva comida para Sofia e reclama que Takumi está distribuindo todas as poções de cura entre os moradores, sem guardar reservas para outro confronto. Quando Sofia o questiona, ele responde que simplesmente evitará ser atingido. Sabendo que ele sempre coloca a vida dos outros acima da própria, Sofia decide protegê-lo de qualquer forma. Kanade logo avisa que os monstros retornaram. Takumi organiza a reação. Primeiro, os aventureiros usarão ataques mágicos de grande alcance. Depois, avançarão para o combate direto. A estratégia funciona e a horda começa a recuar. De repente, uma enorme criatura semelhante a um dragão aparece na floresta e começa a devorar os próprios monstros. A cada criatura absorvida, seu corpo cresce, até se transformar em um gigantesco dragão de 2 cabeças. Takumi percebe que aquele monstro era o verdadeiro comandante da horda. A criatura escolhe Sofia como alvo. Takumi consegue salvá-la de um ataque, mas ela continua lutando para afastar o dragão dele. Irritado, o monstro passa a persegui-la e finalmente a derruba com uma poderosa rajada de fogo. As outras integrantes chegam e prendem a criatura por tempo suficiente para atacá-la juntas. Mesmo ferida, Sofia lança sua espada sagrada para Takumi. Empunhando as 2 lâminas, ele combina seus poderes e derrota o dragão. Sofia desmaia logo depois. Takumi corre até ela, trata seus ferimentos e pergunta por que se arriscou daquela maneira. Ela responde que queria protegê-lo. Abalado, Takumi pede que nunca mais coloque a própria vida em risco, pois não suportaria perdê-la. As companheiras chegam com a informação de que a maior parte dos monstros fugiu e os que permaneceram já foram derrotados. Quando finalmente relaxa, Takumi perde a consciência por esgotar quase toda a mana. Ele desperta no dia seguinte, cercado pelas companheiras preocupadas. Sofia, porém, observa de fora do quarto, ainda se culpando pelo que aconteceu. Depois de passarem alguns dias ajudando na reconstrução de Wedfort, todos retornam para casa e organizam uma grande comemoração. Mesmo durante a festa, Sofia continua distante. Maria e Mani pressionam Takumi até que ele vá conversar com ela. Sentado ao seu lado, ele reconhece que Sofia tentou protegê-lo, mas afirma que deseja vê-la viva e ao seu lado como sua parceira até o fim de sua vida. Emocionada, ela promete permanecer com ele. Pouco depois, Takumi procura o Marquês Godwin para pedir oficialmente que Akane e Lulu fiquem sob sua proteção. Godwin aceita, mas revela que os 2 heróis de Sidônia atacaram uma nação aliada de Bárcula e tiraram a vida de muitos inocentes. Akane fica arrasada e se culpa por não ter impedido os antigos companheiros. Takumi lembra que ela não é responsável pelas escolhas deles. Apesar do sofrimento, Akane decide que quando chegar o momento, enfrentará pessoalmente os 2 heróis corrompidos para detê-los. Por fim, Takumi visita Nolin e pergunta se ter sido enviado um ano ao passado fazia parte de um plano para prepará-lo antes da chegada dos heróis. A deusa não responde diretamente e apenas afirma que o futuro agora está nas mãos dele. Ao pensar nos amigos, na família e no lugar que conquistou naquele mundo, Takumi promete proteger tudo. Nolin sorri e deseja que ele se torne o maior alquimista que o mundo já conheceu, pois somente assim aquele mundo poderá permanecer seguro e continuar prosperando.